Oh, Yausha! Oh, Yau! Oh, Yausha! Oh, Yau! Oh, Yausha! Oh, Yau! Porque Tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. E ao forte e valente, no nome do Teu Filho, Yausha, nós estamos aqui reunidos, porque nós cremos na Tua Palavra, cremos na verdade que sai da boca do anjo enviado para interpretar toda a Escritura. Nós cremos que Tu, ó Pai, está conduzindo toda a obra, inclusive a vida das pedrinhas do Teu templo. Papai, neste momento eu te peço, no nome de Yausha, que Tu esteja cuidando das pedrinhas que estão ao longe, em outras cidades, em outros estados, e também das pedrinhas que estão aqui já presentes. Sim, Pai. Cuida, papai, para que Satanás, que está ao derredor, tentando tragar, que ele não venha tragar, papai. Porque ele quer tragar para matar. Mas não vai conseguir, papai. Não vai conseguir. Nós repreendemos pelo nome do Machia, Yausha. Porque nós sabemos que neste nome o inimigo ele não prevalece. Papai, aqui está o teu servo e aqui está os meus irmãos. A palavra é tua, a mensagem é tua. Tudo, Pai, é teu. Nada é nosso. O tempo todo, papai. Por isso, nesse momento, nós nos colocamos perante a tua presença para te pedir que conduza esta reunião, que a tua voz seja audível ao teu povo, que a tua voz seja audível, papai. Fortaleça o teu povo, dê ânimo ao teu povo e todos aqueles irmãozinhos que estão enfrentando uma pequena e momentânea tribulação vão se alegrar, vão estar cantando louvores. E todos aqueles que perseguiram para tentar, papai, parar esse irmão, essa irmã, serão envergonhados, papai. Porque nós sabemos, papai, que o espírito que está agindo neste mundo é o espírito para tentar, papai, tragar a luz, para tentar ofuscar a luz, que é a lua e as estrelas, mas não vai conseguir. Não vai. E, papai, neste momento, eu peço que tu abençoas, papai, essa reunião hoje. E a todos os irmãos que estão espalhados e também estão hoje nas suas casas por não poderem ter vindo à reunião. Sim, papai. Gratidão, papai, por tudo. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Assim seja. Amados irmãos, hoje, dia 2 de setembro de 2022. 2 de setembro de 2022. Amados irmãos, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje são sinais para confirmar a obra das nossas mãos. Vamos abrir aqui em Salmos. Livro de Salmos. Salmos 140.
Oi, irmã? Abri 139. Ah, Página 1010. gratidão, irmã. Salmo 140, versículo 2. Diz assim: Ial, salva-me do homem perverso, defende-me do homem violento. Eles planejam o mal em seu coração e a cada dia provocam contendas. Afiam a língua como serpentes, porque são filhos da serpente. Sob seus lábios há veneno de víbora. O que é víbora? Né? E guarda-me das mãos do ímpio, defende-me do homem violento. Eles planejam tropeços aos meus passos, estendem laços e redes sob os meus pés. Os soberbos escondem-me armadilhas, colocam-me ciladas pelo caminho. Eu digo a Ial, tu és o meu Ial. Ial, ouve minha voz suplicante. Ial, meu mestre, força que me salva. Tu me proteges a cabeça do dia da batalha. Ial, não aproves os desejos dos ímpios, não favoreças os seus planos. Eles levantam a cabeça. Aqueles que me cercam, que a malícia dos seus lábios o recubra. Brasas acesas chovam sobre eles, caiam em abismos e não possam mais levantar. E não possam mais levantar. E não possam mais levantar. Marca essa passagem. Caiam em abismos e não possam mais levantar. Agora, vamos aqui em Isaías 14. Isaías, versículo 14. O dia da nossa batalha está chegando, irmãos. E esse dia será um dia de tormento para esses habitantes do céu hoje. Mas para nós será um dia de vitória. Porque foi decretado por Ial nossa vitória. Desde tempos antigos. Então ele pode tentar fazer o que for, mas toda arma forjada do inimigo não prevalecerá. Toda arma forjada de Satanás não prevalecerá. No nome de Yahweh. Isaías 14, vamos pegar aqui, ó. Isaías 14, versículo 3. Diz assim: E sucederá no dia em que Ial te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão que foste sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei de Babilônia. Quem que é o rei de Babilônia? Irmã Leia. É. Não. Rei de Babilônia é Satanás. Lúcifer. Para ser mais exato, porque Satanás é adversário, Lúcifer. Ok, amada irmã? Não esqueça mais disso. Rei de Babilônia. Lúcifer. Por quê? Porque os 144 mil vai subir para destruir o rei de Babilônia, lançando ele por terra. Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? Ial quebrou o bastão dos ímpios.
a vara dos dominadores, daqueles que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com a ira dominava as nações, perseguindo-as sem que pudesse deter. O mundo inteiro repousa, está tranquilo, todos rompem em gritos de alegria. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para nos pôr abaixo. Ninguém mais sobe até aqui para nos pôr abaixo. Porque aconteceu isso, mas não vai se repetir. Aí fala, nas profundezas, o Sheol se agita por causa de ti. Por causa de ti quem? Irmão Márcio. Fala assim, ó. Versículo 9. Nas profundezas, o Sheol se agita por causa de ti. Quem é esse aqui que está se agitando por causa de quem? O Sheol. Lúcifer. É, o Lúcifer. Exato. Para vir a teu encontro, para receber-te, despertou os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguer-se dos seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: então, também tu fostes abatidos como nós, acabastes igual a nós. Vamos lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Melhor, Apocalipse 12. Também não tem Apocalipse 14, mas 14, Apocalipse. Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12, 7. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. Eles quem? Satanás e seus anjos. Seus querubins. Sua corja. Ok? Sim. Ah, esse momento aqui é o momento que ele é lançado por terra e já vai para o abismo? Irmã Iraci. Não. Não. Não é esse momento aí. Ah, não. Não é. Ele vai depois durante. Ele vai na época da tribulação. Irmã Adriana, que momento é esse que ele vai ser lançado no abismo? Nós lemos aqui o momento que ele foi lançado por terra. Esse é o momento que ele vai ser lançado no abismo? Não, que ele vai ser lançado na terra. Isso. E qual o momento que ele vai ser Hora lançado no acabar abismo? Os 1260 dias. Hã? Depois que acabar os tempos e metade de um tempo. É. Quando Irmãos, presta atenção. Quando se cumprir o período da geração, que é 80 anos. Quando o final da tribulação, que vem Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11. Vem Yalcha Micael acabar o milênio. com seu exército. Acabou o milênio não, irmão. É o início. O início do milênio. É o início do milênio. Então, Ó, presta atenção. É por isso que a gente volta para ruminar para saber como é que está o entendimento dos irmãozinhos. Presta atenção. Quando Micael subir com seu exército, sobe com o exército de quantos, irmã Delminha? Sobe com o exército de 300. Derruba Satanás por terra. Aí quando a gente pega Apocalipse capítulo 14, versículo 6. 12, 6. Não, Apocalipse 19. 6, versículo 9 em diante, na abertura do quinto selo, ali os de Esmirna, eles estão falando: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Por quê? Porque precisa ainda se completar o número dos 144 mil, que vão ser mortos como vocês foram. Ok? Completou o número dos 144 mil, o que vai acontecer? Eles vão receber a justiça. A justiça é o que, irmão Rodrigo? Justiça é quando tirar o administrador. Não. Não. Irmãos, vocês precisam ruminar, irmãos. Irmãos, vocês precisam ruminar a palavra, irmãos.
Os irmãos estão lá fora a fim de vir para cá. E muitos estão até impedidos de vir. Eu falo para vocês, ruminem a palavra, se dediquem mais à palavra, se esforcem mais na palavra. Nós estamos vivendo dias que Satanás ele não está brincando, ele sabe que o tempo dele está findando, que o momento dele está chegando e ele não está de brincadeira. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vamos lá de novo, vou recapitular para os irmãozinhos. Quando Micael sobe com seu exército, os 300, ele derruba por terra Satanás com seus anjos. Vai ter o período agora das duas testemunhas, um período de 1260 dias, porque tanto as duas testemunhas como os filhos de Alchen que vão ser acendidos vivos, são contados os dias deles. 1260 dias para Filadélfia e 1260 dias para as duas testemunhas, para se cumprir 7 anos, plenitude de um tempo. Ok? Passou o período das duas testemunhas, eles vão ser ascendidos aos céus. Uma voz vai dizer, sobe para cá. Sobe. Ok? Ali todos estão recebendo um corpo novamente. Ou seja, está sendo feito justiça. Porque o número dos 144 mil se completou. Quando se completar o número dos 144 mil, é feito justiça aos santos do Altíssimo. Qual que é a justiça dos santos do Altíssimo? O corpo novamente. Só que é um corpo defeituoso? Não, é um corpo o quê? Perfeito. Porque Shaul Paulo também fala, apresentáveis diante de algo, irrepreensível, corpo, alma e espírito. Então, o corpo irrepreensível. O caso do irmão Wilson, aqui da irmã Delminha, vai subir irrepreensível. Quando o corpo for revestir de glória, ele vai levantar, vai erguer perfeito e vai ascender. Por quê? Porque é um reino perfeito. Vocês estão entendendo? Sim. Então completou o número, irmão Rodrigo. É feito justiça aos santos do Altíssimo. Fez justiça aos santos do Altíssimo? Tem mais um período, um pequeno período. Não vou falar de tempos agora, porque o papai ainda não trouxe isso tudo. Um pequeno período. Aí vai vir Apocalipse 19. Por quê? Porque eles têm que subir. Micael tem que receber a sua herança. Porque no entoar da trombeta do arcanjo, né? Ele recebe o seu reinado. Os outros recebem o direito de primogenitura, porque antes ele estava na condição de corpo glorificado, mas ainda não tinha sido confirmado a sua herança. Agora ali vai ser confirmado a herança dos 144 mil. Por quê? É a assembleia dos primogênitos, lá em cima. Quem é os primogênitos? Os 144 mil. E quem que é o primogênito de Yalcha? É o filho varão, que é os 144 mil. De Apocalipse 12. Aí, amada irmãzinha Adriana, quando se completa o número e vem Yalcha Micael com seu exército, ele vem com 7 espíritos de Al para bater de frente com o Antimachia, que tem 7 espíritos infundidos nele, e para destruir eles, lançando ele, o falso profeta, sua corja no lago de fogo. Acabou para eles. Mas para Lúcifer, ele será aprisionado por 1000 anos. Aí depois do 1000 anos ele vai ser solto. Entendeu? Sim. Então, aí vai se cumprir essa passagem de Isaías. Vamos voltar lá em Isaías. Os irmãos não precisam ruminar. Vocês entenderam o que é a palavra. Foi tanto ministrado isso aqui, meus irmãos, vocês não podem errar com essas coisas fáceis. Sabe? Apocalipse 14,
Versículo, vamos pegar aqui do 10. Isaías. Isaías 14, 10. Eu falei outra coisa? Apocalipse. É, costume com Apocalipse, né? Me perdoe, viu, mas é. E exatamente na hora que eu fui falar dessa passagem, eu lembrei exatamente do papai. Nesse exato momento, achei por isso que eu falei Apocalipse. Vamos lá. Isaías e Shaial 14, 10. Não é ato pago, é ato certo. Hã? Não é ato pago, é ato certo. Vamos lá. Ishaial 14, 10. Todos eles interpelam e te dizem: então também fostes abatidos como nós e acabastes igual a nós? Esses aqui são aqueles que estão ali no abismo, que foram lançados antes que ele no abismo. Isso eu estou falando de Judas 1,6, que foram colocados ali no abismo. Foi colocado ali os 7 espíritos piores que o antimachia ali embaixo, que são os filhos de Ausha, traidores. Aqueles que foram ali após outro, querendo apresentar um outro machia, né? Apresentando fogo estranho, a representação de Nadab e Abiú, que apresentou fogo estranho, e a metade dos filhos de Arão foram mortos imediatamente. Ou seja, aqueles quiseram apresentar um outro machia diante de Ausha. Olha só para vocês verem que atrevidos. Porque eu vou explicar para os irmãos. Presta bastante atenção. A haste do candelabro são 7 hastes. É a representação, ali naquele momento, dos 7 espíritos de Ial, que é Ialcha. Ialcha, que saem os ramos da haste principal. Então, quando os filhos de Arão foram apresentar dentro do templo ali para colocar fogo no incensório ali, para alimentar a haste ali do candelabro, eles foram com fogo que não era do local certo. E além de tudo, embriagados. Por que embriagados? Porque estavam com outro espírito. Por isso que a mulher prostituta está embriagada, porque está com outro espírito. É outro espírito. Então, quando eles entram para dentro do templo, eles chegam diante do candelabro. O candelabro é os 7 espíritos de Al. É como se fosse a representação no reino celestial, os 5 filhos de Ausha chegando diante de Ausha e querendo apresentar um outro ungido. Quando eles apresentam um outro ungido, Ausha na hora decepa eles. Sai da minha presença. E pega aquele que tem a chave com seu pai e aprisiona ele no abismo. Se cumprindo Judas 1,6. Vamos lá em Judas 1,6. A palavra todinha ela se conecta. Os irmãozinhos, quando for responder, não precisa ficar nervoso. Respira. Fala ao seu irmão, não entendi a pergunta. Às vezes tem uma tática de você recapitular. Falar assim, ó. Não, repete a pergunta, aí te dá um tempinho ali de 5 segundos para você respirar e pensar na pergunta de novo. Porque às vezes você tá meio assim, viajando, aí você pensa, né? O nosso corpo é limitado mesmo, mas logo aquilo que é limitado desaparecerá, né? O importante é você estar ouvindo. Ouve, aprende, né? Né, irmã Léia? Judas 1,6 diz assim, não, 5. Judas 1,5. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Mestre, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram a sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, ou seja, eles têm morada fixa, os querubins já não. Então eles foram vagabundar com os querubins. Essa é a palavra. Por quê? Você pega o livro de Jó, quando os filhos de Al se apresentaram, ali estão se apresentando, vem Satanás e fala para ele assim, onde tu estavas? Eu estava de dar volta pela terra, rodeando. Tá vendo que eles estavam ali querendo andar com Satanás para onde ele fosse?
Aí fala: aos anjos que não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sob as trevas para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituídos, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Fazendo o link com o que a gente falou nas condições celestiais. Aqueles primeiros filhos de Alcha, embriagados, querendo se prostituir com outro ser de natureza diferente. Ou seja, se uniram a Lúcifer e queriam apresentar um Mashiach diferente daquele que tinha sido apresentado para eles. Qual Mashiach que foi apresentado para os filhos de Alcha desde tempos antigos? Micael, ungido, antes dos irmãos. Eles aceitaram? Não. Não, é outro, aquele lá que é perfeito. Então tá, vamos mostrar para vocês o que é perfeito. Lançou eles no abismo. Então quando chega, Satanás desce para o abismo, todo aquele exército, aquela corja, então tu caístes como nós, está aqui igual a nós, foi lançado aqui junto com a gente. Entende, irmãos? Onde nós estávamos? Isaías. Isaías 14. Isaías 14, 10. Judas e Isaías. Então vamos aqui. Judas e Isaías. Vamos aqui agora relembrar o ponto aqui que eu estava falando. Aí agora a gente lembrou, entendeu que Posso falar? pode. Em 1 Coríntios 6,16 fala também sobre aqueles que... Fala alto, irmã. Essa passagem de Judas no 6, Aham. ela está ligada desses anjos, né? Aham. Que se prostituíram. Uhum. 1 Coríntios 6,16. Lê pra gente, por gentileza, amada irmã. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Isso. Pois está dito, serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao mestre constitui com ele um só espírito. Muito bem. É exatamente essa passagem, é o link direto. Porque unindo-se com ele, se torna com ele um só corpo. Né? A representação que o homem, quando se casa com a mulher, tem-se com ela a conjunção de serem um só corpo. Né? Então tá. Então vamos ler aqui, vamos vir aqui em Lucas. Lucas, capítulo 9, 1804. a partir do versículo 37. 1806. Estamos cansados, mas não desanimados. Né? Lucas 9, 37. Diz assim: no dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande, e eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver meu filho, porque é meu filho único. Eis que um espírito toma subitamente, grita, sacode-o e com violência o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandonam, deixando-o o quê? Dilacerado. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Pediram os discípulos que fizessem uma obra, mas eles não puderam, não foram capazes de expulsar aquele espírito. E Alcha respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei aqui teu filho.
Estava ainda se aproximando quando o demônio o jogou por terra e agitou com violência. E Alcha, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Ial. Aí, vamos pegar aqui, ó. No versículo 51. Quando se completaram os dias da sua assunção, ou seja, da sua jornada ali, ele tomou resolutamente o caminho de Ial-Shalã e enviou o quê? Mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Ial-Shalã. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Mestre, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para o povoado. Aí, versículo 57. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Alcha lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Permite-me primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Por que Alcha falou: Deixa os mortos enterrarem os seus mortos? Irmão Elbert. Por que Alcha disse: Deixe os mortos enterrarem os seus mortos? A gente até explicou nas últimas ministrações umas vezes. Não sopra. Hã? Mas explica. Os filhos de Alcha não morrerão nessa terra. Os filhos de Adão sim vão morrer nessa terra. Eles vão mortos. Não é bem isso não. Tem correlação com o filho de Adão. Irmã Rejane. Não tá lembrando? Irmão Ronaldo. É porque tem a condição dele não ter o espírito de alma, entendeu? Isso. Não tem o espírito de alma, então morre. Entendeu? Lembra que falou para os filhos de Adão assim, olha: O meu espírito não permanecerá mais no homem, porque o homem é carne e não viverá mais que 120 anos. Lembra-se disso? Tirou o espírito dele. Uma vez que tira o espírito dele, aquele ali é um morto. Por isso que fala para o mensageiro de Sardes: tem fama de estar vivo, mas está morto. O espírito saiu dele. Entendeu? O espírito saiu dele. Ou seja, aí Alcha fala: deixa os mortos enterrar os mortos. Aquele morto já estava morto. Então fala assim: deixa aquele que não tem o espírito de Al nele enterrar o que já está morto. Por isso que ele falou: deixa os mortos enterrar os mortos. Não é o morto saindo da cova e indo lá enterrar outro morto. Não é isso. Entendeu? Aí ele continua: quanto a ti, vai anunciar o reino de Al. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Alcha, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado
e olha para trás, não é apto para o reino de Ial. Agora vamos lá entender aquela condição da esposa de Ló. Aonde que está? Gênesis onde? Vocês lembram? Entendeu? É Gênesis, né? 19, 26. Diz assim. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o 26 mesmo, só para a gente compreender esse detalhe. Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando Yalcha levanta o discípulo, ele está querendo dar um livramento. Por isso que ele foi anunciar o reino. Porque Yalcha sabia também que logo viria aqueles que iriam trazer sobre eles morte. Tanto é que fala para a era de Esmirna. O quê? Ser fiel até a morte e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Porque sabendo que eles iriam enfrentar a morte. Então, quando se trata do reino, se trata de coroa. Se tratando de coroa, eu tenho que ficar muito atento à condição de ser um rei no futuro. E eu não posso olhar as coisas ao meu redor. Eu tenho que olhar somente para um alvo. Qual? Yalcha. Qual que é o nosso alvo? Yalcha. Qual que é o nosso alvo? Yalcha. Esse é o nosso alvo sempre. Então, quando o papai ele fala, aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás, ele não está apto ao reino de Ial. Viu o que ele fala? Ele não está apto, ou seja, ele não está pronto para receber o reino de Ial. Então, quando a esposa de Ló, pegando aqui, ó, Gênesis 19, 26, fala assim: ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Porque naquele momento aquela cidade estava sendo destruída. E a mensagem que foi pregada para ele foi: vocês vão ser livrados da morte que eu vou trazer sobre essa cidade. E o que aconteceu? Ela olha para trás com o intuito de procurar olhar os seus amigos, as suas coisas que estavam para trás. Vamos falar assim, vamos fazer o link lá em Lucas. Vamos voltar lá em Lucas. Vamos voltar aqui em Lucas. Lucas 9, versículo 61. Aí fala assim, ó: outro disse-me: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Tá vendo que ela estava querendo se despedir da casa dela para depois sair da cidade? Ela estava querendo se despedir, ela estava querendo se preocupar com seus amigos, com a sua, vamos falar assim, né, parentela, era aqueles que estavam com ele, porque eles eram estrangeiros naquela cidade. Então estava querendo se preocupar, porque a mulher de Ló tinha feito um vínculo de amizade ali naquele local. Então ele queria se despedir, ela queria se despedir, mas Papai Yalcha fala, aquele que olha para trás, ele não está apto para o reino. Ou seja, está falando assim, aquele que olha para trás, eles vão ter que enfrentar o fogo que vai cair do céu. Está entendendo, irmãos? Ou seja, quando fala, mestre, permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Yalcha, porém, lhe respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Ial. Ele faz a representação com Ló. Por quê? Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Né? Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A representação daqueles que estão ouvindo o reino de Ial nos dias de hoje, olha para trás falando, deixa eu primeiro olhar meus parentes. Deixa eu primeiro resolver as minhas coisas. Olha, se o papai te chamou, ele está te chamando para o reino. Porque sabe que esse local, essa cidade, vai descer a morte para cá. Ainda está preso as coisas desse mundo, né, mano? Exatamente. Pode falar.
Essa passagem ela linka com quando o papai Alcha foi visitar lá, que tinha as duas mulheres e uma ficou aos pés dele e a outra ficou prestando atenção, fazendo os afazeres da casa? Faz link, essa passagem, a gente pensa na condição de Filadélfia, atento e desatentos, sabe? Mas faz link sim pelo fato de que ela está se preocupando demais com... É aquela semente, já que o irmão citou essa passagem, vamos pegar aqui essa passagem aqui, ó, em Lucas 8. Volta em uma página. Lucas 8, 5. Não, 8, 5 não. Lucas 8, 12. 8, 12 é o semeador. Esqueci. Lucas 8, 12. Lucas 8. Vamos pegar aqui do 8, 5, só para a gente entender. 8, 5. Diz assim: o semeador saiu a semear sua semente. Ó, o semeador saiu a semear sua semente. Grava na sua mente Marta e Maria. E agora pega aqui a parábola do semeador. Vou explicar. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, quem é o semeador? Semente e Alcha. Micael, semeador. Quem é o semeador? Ah, tá. Não, é Yaucha. A semente Semente é Micael. A semente é a palavra de Yahweh. E a palavra de Yahweh é Yaucha. Isso. E quem que é o semeador dessa semente? Micael. Ok? Então Micael está... É Micael lançando a semente que é o pai dele. Então, mas porque no caso de Marta... Calma, não chega Marta e Maria não. Calma, não vai lá na frente não. Pode falar, irmão. O semeador, porque ele é verdade, né? Foi lançada por terra. Muito bem, a verdade foi lançada por terra e também fazendo link com Isaías 55. Vamos lá, vamos deixar aqui, vamos lá em Isaías 55. Deixa aí marcado, viu? Nós vamos voltar aqui. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Quanto à chuva e a neve descem do céu e para lá não volta, sem terem regado a terra. Quem é a chuva e a neve, irmão? Esse aqui, irmão. Quem é a chuva, irmão Bento? Quem é a chuva e a neve, irmão Bento? Tá lembrando não? Quem que é a chuva e a neve, Marlene? A chuva E a neve? é os filhos, é Micael e seus filhos. Isso. Irmão Bento, senta com a sua esposa para estudar. Eu sempre... Senta, bastante, tá? Senta bastante pro irmão ficar afiado, que agora veio para cá para aprender. E nós vamos ajudar o irmãozinho a aprender a ficar afiado. Assim seja. Né? Gratidão, papai. Então, o semeador, aqui ó, a chuva e a neve desce do céu, ou seja, Micael e seus filhos. E para lá do céu, não vai voltar enquanto não terem regado a terra. Porque eles dão suporte. Diferente do Emanuel, que era para ter regado aquela árvore, ele regou? Não. Não, aquela videira, ele não regou. Muito pelo contrário. Ele não deu suporte. Diferente da lua e das estrelas, que é a neve e a chuva e a neve, que eles andam juntos e, numa forma ordenada, eles cumprem a missão, que é regar a terra. Porque a terra é a videira, que ele é o viticultor, e ele cuida da videira. E, como ele é a chuva e a neve, que é ele e os seus filhos, eles estão vindo para a terra para regar essa terra, para gerar bons frutos. Porque também o profeta disse que ele plantou uma vinha, só que essa vinha era para dar uvas boas, mas deu? Não, deu. As uvas foram azedas. Então ele veio para a terra e falou assim, eu tenho que plantar vinhas boas.
Então ele vem para cá para trazer uma semente. Qual semente? Ialcha, que é a palavra de Ial. Então quando ele vem plantar a semente, que é a palavra de Ial, ele vem plantar para essa terra que está totalmente infrutífera, fazendo link também com Ialcha, Eliseu. Que o quê? Ele viu aquela cidade linda e maravilhosa, só que era uma terra infrutífera. E ele pega um pouco de sal no prato novo e lança naquelas águas. E aquelas águas se tornaram boas e frutificaram a terra. Entendeu, irmão? Fazendo o link aqui, ó. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda, fazendo-a germinar, dando semente, a palavra, ao semeador, Micael. Ele, Ialcha, Machia, revelação de Ialcha, Machia. Ial lhe concedeu para revelar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. E enviou o seu anjo. Aqui, ó. Dando semente, Ialcha, ao semeador. Ou seja, dando a palavra da verdade àquele que veio semear. O anjo que veio semear. Que é a neve. Junto com a chuva. Aí fala, dando semente ao semeador e pão ao que come. Por que pão ao que come? Porque ele é a representação do pai de família. Que ele prepara o maná, ele pega o maná de madrugada, bem cedinho, antes do sol fazer o maná sumir na terra, prepara e alimenta a sua família. E ele pega a quantidade somente para o da casa. Ele não pega para os de fora. E como nós somos da tribo Ialda, ele colhe para a tribo Ialda, celestial. Que é o alimento celestial que nós estamos comendo. Deliciando do alimento, da palavra que está sendo preparado por ele. Por quê? Ele é o pai de família, que é o anjo enviado por Ial nesta terra. Por isso ele diz, assenta-te à minha direita, até que eu e Micael vamos trabalhar para colocar o reino debaixo dos pés de Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha, que é a palavra de Ial. Né? Vamos voltar lá em Lucas. Vamos lá para a parábola do semeador. Lucas 8, a partir do 5. Aí nós lemos aqui, ó. O semeador, agora você sabe. Irmão Márcio, quem que é o semeador? O semeador saiu a semear a sua semente. Ialcha, o sexto, falando do sétimo. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves dos céus comeram. Foi pisada e as aves dos céus comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, o quê? Nascendo com ela, os espinhos nasceram com ela. Abafaram-na. Exato, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu na terra fértil, germinou, ó. Fazendo germinar, Isaías 55. Fazendo a terra germinar, germinou, deu fruto, ao cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais. exatamente, aí a gente vê os 300, né? Aí, e dizendo isso, exclamaram, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o semeador está semeando. A palavra. Aí ele explica essa parábola. Ele diz, versículo 11. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Ial. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração,
para que não creiam e não sejam salvos. É vontade de Yahweh que esses recebam ali no momento, mas é tirado do coração deles pelo próprio Satanás, pelo próprio adversário, para que eles não venham ser salvos, porque não foram destinados para esse tempo de salvação agora. 13. Os que estão sobre a pedra são os que ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois o quê? Apenas por um momento. E na hora da? E na hora da? E na hora da? Quando o papai Alcha foi conduzido no deserto para ser tentado, a palavra que foi colocada no coração dele era uma terra fértil. O Espírito conduz o papai Alcha para ser tentado no deserto. Ele desistiu de lutar com Satanás? Não, ele enfrentou Satanás. É o que nós estamos fazendo hoje. O fato da palavra que está sendo germinada no coraçãozinho de cada um aqui dos irmãozinhos, significa que é uma terra fértil. Está germinando, está crescendo, está criando raiz e profundidade. Para quando chegar o dia do Espírito nos conduzir para ser tentado, ou seja, confrontado com Satanás, nós vamos fazer o quê? Vencê-los, porque a palavra, igual nosso papai, criou raízes numa terra fértil. Entendeu o link das conexões? Aí fala assim, ó. Os que estão sobre a pedra são os que apenas por um momento houve apenas por um momento e na hora que vem a tentação desistem. Ou seja, estão com medo de razões do filho de Romelias. Provérbios 8, né? Não, Isaías 8. Estão com medo de razões do filho de Romelia. Por quê? Porque está com medo. Aquilo, versículo 14. Aquilo que caiu nos espinhos são os que, ao ouvirem, mas caminhando sob o peso dos cuidados, das riquezas, dos prazeres da vida. É Marta. Marta está ali, caminhando com Yahshua. A palavra está crescendo. Aí cresce junto com ela os espinhos. Isso. Vai abafando. Verdade. Vai abafando. Porque está preocupado demais com as coisas deste mundo. Abafou a palavra que estava do lado dela. A semente foi lançada na casa dela, irmãos. A semente não é a palavra de Yahweh. A palavra de Yahweh não é Yahshua. Então Yahshua estava dentro da casa dela. Ela cresceu ali, entendendo, está ouvindo a palavra, está entendendo a palavra. Marta, por ser abafada pelos espinhos, deixou de lado. Mas diferente de quem? Miriam, Maria, que fez o quê? Ficou aos pés do papai. Por que ficar aos pés? Porque vinde a água. Vinde a água. Vinde aos pés, aonde sai a fonte. Assim seja, irmãos. Assim seja. É assim que as escrituras conversam com a gente. Para a gente criar fé e criar raiz. Não deixar nada desse mundo nos atrapalhar. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Vamos lá em Lucas. Só um comentário aqui. Por isso que fala do perigo das riquezas, né? Perigo das riquezas. Sufocam. A sufoco. As pessoas ficam divididas. Eu não poderia deixar de ler essa passagem aqui, ó. Lucas 8, versículo 15. Por quê? Porque eu falei de todos, mas tem que falar de nós, né? Aí vem. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservaram-na e produzem fruto, ou seja, produziu cêntuplo. Ela está germinando, crescendo muito. E produzindo fruto pela perseverança. Como a gente sabe que faz o link com que carta? Irmã Adriana. Carta de Filadélfia. Ah, grato a Yahshua, grato a Yahshua. 3:7. Apocalipse 3. Por quê? A perseverança, a perseverança, a perseverança, a perseverança.
eu tô aqui na frente, eu olho para os irmãozinhos, como o papai faz, como os ministros fazem, a gente observa os irmãos que estão viajando. Mas na verdade é porque a hora que você falou do centro, eu lembrei da Sem Romã. Aí você vai e me faz uma pergunta dessa, quase que eu falo. Outra coisa. Muito bem, é isso que tem que fazer, parar e pensar. É isso mesmo. Gratidão. Tá aprendendo, é porque tá desenvolvendo o crescimento. Entendeu, irmãos? Sim. Então vamos aqui um pouco mais à frente em Lucas. Lucas capítulo 9. Isso tudo pra gente vir nessa passagem. Assim seja. A gente tinha lido o 9. O 9:51. Também o 9:36. Aí a gente pega aqui, ó. 9 versículos 60. 9:60. Aí a gente volta nessa passagem aqui, ó. Retomei o foco. Vamos lá. Ele replicou: deixe os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Al. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Alcha, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Al. Agora eu pergunto para os irmãos. Quem quiser responder, responda. Quando fala apto para o reino de Al, está sendo... Recapitulando. Quando fala apto para o reino de Al, quem é o reino de Al primeiramente? Quem é o reino de Al, irmão André? Micael. Por quê? Por quê, irmão? Repete, por favor. Porque Papai Alves já veio naquele tempo representando aquela primeira parte e agora Micael vem numa condição, né, vamos dizer assim. E na condição de falar assim, você viu que os primeiros discípulos ali, que foram levantados, aí fala assim, os seus discípulos não deram conta de expulsar os demônios, do demônio do meu filho. Mas aí fala, e Alcha quando exorta ali os fariseus, ele falando assim, ó, se é pelo dedo de Al que eu expulso os demônios, por que expulsa seus filhos? Se é pelo dedo de Al que eu expulso os demônios, por que eu expulso seus filhos? Ou seja, o reino de Al estava no meio deles. Quem que é o reino de Al? O dedo de Al. Quem que é o dedo de Al? Micael. Então, Micael é quem expulsa os demônios. Então, ou seja, aquele que é o que tem autoridade para expulsar demônios, é aquele que também iria levantar aqueles que vão auxiliá-los para expulsar os demônios. Só que foi levantado na terra ou foi levantado no céu? Hã? Micael, o reino de Al, está levantando na terra ou está levantando no céu? Na terra. Mas foi escolhidos do céu ou foi escolhidos da terra? Do céu. Do céu. Foi escolhido do céu. Por quê? Porque na terra ele se levanta, mas do céu já foram escolhidos. Ok? Esses que têm autoridade, porque você percebe que aqueles ali, inicialmente, eles não puderam expulsar o demônio que estava naquele jovem. Na representação de que esses que foram levantados agora podem expulsar. Tanto é que quando ele fala aqui, ó, Lucas 9. É o 9 ou é o... Eu falo do 72. Lucas 10. 10. Aí vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o 17? É o 17. Porque, vamos pegar do 1 aqui só pra gente ver o detalhe. Porque pega aqui, ó. Depois disso, o mestre, 10:1, Lucas 10:1. Depois disso, o mestre
designou outros 72. Por quê? Ele tinha designado já alguns para irem à frente na cidade. Só que eles não puderam porque eles estavam caminhando para Yal-Shalã e eles não aceitaram eles. Então ele falou assim, agora vamos para o outro lado, vamos para outra parte. Ele fala aqui no versículo 57, olha. Versículo 57. Enquanto prosseguiam viagem, tá vendo? Enquanto prosseguiam viagem. Por quê? Porque eles eram para receber Yalcha em Yal-Shalã, mas Yal-Shalã não recebeu Yalcha. Não aceitou aquela mensagem no primeiro momento. Então, aí ele vai anunciar o reino, porque ele vai caminhando, vai continuando viagem. Aí quando ele fala, depois disso, versículo 10:1, depois disso o mestre designou outros 72. Por que outros 72? Porque ele levanta os primeiros para auxiliá-los. Mas depois ele fala assim, não, eu vou levantar alguns que serão capazes de fazer o que os primeiros ainda não estão dando conta de fazer. Aí ele levanta 72 e vai à frente, porque ele quer fazer link com os 144 mil. Que quer falar assim, ó, eu estou levantando 72 porque na antiga aliança foram levantados 72. Ele está falando assim, olha, de fato, os 144 mil que vão seguir a minha frente. É isso que ele está querendo dizer. No final dos tempos. Aí ele fala, ó, aí vou no versículo 17. Os 72 voltaram com alegria dizendo, mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. E ele lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei poder de pisar serpentes, escorpiões de todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegrei porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão inscritos no céu, fazendo link com Daniel 12:1. Compreenderam? Sim. Entende que os 144 mil, eles são aptos para o reino? Isso aqui é uma profecia. É uma profecia. E são aptos para o reino? No primeiro momento, os 300, eles derrubam Lúcifer por terra. Mas no final dos tempos, os 144 mil exércitos completos descem Apocalipse 19 com o papai. Então, os 300 são aqueles que derrubam os postes ídolos no céu. E os 144 mil, junto com o papai e Yalcha e Micael, já na plenitude do espírito de Yal, 7 espíritos, ele desce para destruir o reino de Satanás na terra. Entenderam, irmãos? Sim. O link das passagens? Sim. Aí vamos aqui em Lucas agora. Lucas 21. Vamos pegar aqui Lucas 21. Vinte e 5. Lucas 21, 5. Encontraram? Sim. Diz assim: como alguns dissessem a respeito do templo que era ornado de belas pedras, e de o quê? Ofertas votivas. Ele disse: contemplai essas coisas, dias virão em que não o quê? Ficará Pedra sobre pedra, que não seja demolida. Aí, dias irão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Irmão Wilson, pedra sobre pedra. Quem são essas pedras? Filho de Yalcha. Filhos de Yalcha. Que não poderão, que serão o quê? Tirados de onde? Tirado lá de cima, E posto aonde? na terra. Agora eu pergunto para os irmãos. Quando o papai Yalcha fala, ele inicia dizendo assim, ó. Como alguns dissessem a respeito do templo
que era ornado de belas pedras. Esse templo aqui, fazendo referência ao templo celestial, ele era ornado dos filhos de Auxa, certo? Belas pedras. Mas, vamos falar dos 10 filhos de Auxa, porque a gente faz o link com qual passagem? Ezequiel 28. Muito bem, Ezequiel 28. Vamos lá, Ezequiel 28. Página 1521. Deixa aí marcado, tá? Vamos lá, Ezequiel 28. E ao chamando eles contemplar, ou contemplar-vos. Contemplar isso aqui, maravilhoso, né? Aí ele está falando para remeter aos céus. Aí ele fala, Ezequiel 28, versículo... vamos pegar do 12. Filho do homem, pronuncia o lamento contra o rei de Tiro e diz, assim disse o mestre, tu eras modelo de perfeição. Quem era esse modelo de perfeição, irmão Bruno? Lúcifer. Modelo de perfeição. Cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Belas pedras. Belas pedras. Ele era de beleza perfeita. E as pedras eram belas. Ah, muito bem. Estava no Éden, jardim ideal. Engalanava-se com toda sorte de belas pedras. Entendeu? Engalanava-se com todo tipo de belas pedras. Os filhos de Auxa. Quem? Os 9. Estavam andando com ele. Volta lá em Lucas. Aí fala. Versículo 5. 21:5. Como alguns dissessem a respeito do templo que era ornado de belas pedras dos filhos de Auxa e de ofertas votivas, ele disse, contempláveis essas coisas, mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, porque todas as pedras seriam o quê? Derribadas para terra. Porque ele não estava falando daquele templo ali que seria destruído, como no livro Anátema de João fala, que em 3 dias eu vou destruir e mais 3 vou... Não é assim que fala? Não, vou destruir... Como é que fala lá? Em 3 dias vou destruir o templo, ou seja, reconstruir. Eles falam assim, destrua o templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ou seja, não, está falando disso. Ele não está colocando ali como um ser supremo, não. Ele está falando das coisas celestiais que os filhos dele seria lançado por terra. Agora a gente vai numa passagem bem interessante, por causa que Estevão, ele cita algo muito esplêndido, que Shaul Paulo depois repete essa passagem lá na frente. Vamos em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8. Você percebe que as pedras é uma representação das tribos. Percebe? Fazendo link com o peitoral do sacerdote. Então, cada pedra é como se fosse a representação das tribos celestiais. Atos Apóstolos, capítulo 7, não é 7, perdão. 7. Versículo... Atos 7. Versículo 45. Estevão relata aqui de Abraão até marcha na tenda. Ele vai contando, ele chama o povo assim na praça e começa a falar. Ele vai contando, vai relatando. Para na hora que chegar no final, ele dá uma
Vamos se coloca a vara para agir, para acordar aquele povo. Aí fala assim, ó. Atos 7, versículo 45. Tendo-a recebido nossos pais, guiados por Ialcha, ou seja, Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Ial expulsou diante deles até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Ial e suplicou a favor de providenciar morada para a casa de Jacó. De providenciar morada para a casa de Jacó. E providenciar morada para a casa de Jacó. Papai Alcha disse, pode contemplar o templo, essas belas pedras, mas não vai ficar nenhuma pedra em cima. Mas agora ele quer providenciar morada para a casa de Jacó. Ah, muito bem. Israel, exato. Aí vem, versículo 47. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse detalhe. Foi Salomão que construiu esta casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me construirei, diz o mestre? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Agora presta atenção. Vou repetir. E Alcha fala, contemplar esse templo. Aí eu quero que os irmãos vão lá em cima das regiões celestiais. E olha para Lúcifer. Imagina Lúcifer. Imagina agora ele ornamentado com as pedras. Como diz o irmão Bruno com a irmã Jenny. Cria toda a imagem. Imagine isso. O templo. Ele está falando assim, ó, contempla aquele que está ornamentado com os meus filhos. É isso que ele está falando. Presta atenção. Ele está dizendo, contempla que Lúcifer está ornamentado com as minhas pedras. E vai haver um tempo que essas pedras que estão lá com Lúcifer, que estão morando lá, eu vou tirar elas de lá e vou colocar elas na terra. Vão todas cair. Ele não fala eu vou tirar, ele fala vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou tirar todas vão sair de lá. Ok? Aí quando ele fala aqui, ó, versículo 47. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Quando você pega a genealogia de Mateus, a casa que é os filhos, na genealogia de Mateus, descende de Salomão. Então está falando da linhagem dos querubins. Os querubins lá estão andando com os meus filhos. E eu vou derrubar esses querubins lá de cima. Um dia. Porque eles estão com os meus filhos. Mas não vai ser eu. A gente sabe que não. Eu só estou fazendo um enredo, criando uma imagem. Aí, presta atenção, irmãos. Eu estou tentando fazer o máximo possível para os irmãos compreender. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Salomão fez o templo aqui na terra. Não foi, irmão Márcio? Não foi um templo bonito? Foi. Bem ornamentado? Foi lindo o templo. Mas esse templo era o templo de Ial? Não. Por quê? Porque é ele que construiu tudo. Não. Ah, essa é a palavra. Mão de um homem comum que fez esta casa. O evangelho de Mateus foi feito com a mão de homem. O evangelho de Lucas foi feito com a mão de Ial. Entendeu, não, irmãos? A linhagem que descende de Mateus é quem?
De Salomão. Aquela casa de Salomão é uma casa, porque o apóstolo, os discípulos, eu não lembro onde está essa passagem, diz que nós somos o templo. Vamos achar essa passagem? Onde que está? Nós somos o templo. Onde que está essa passagem? Não é Isaías 66. Eu não lembro, irmão. 61. 66:1 fala do céu. O céu é meu trono. É. Eu quero que a passagem fale assim, que nós somos o templo. Primeiro. Vê se isso é anátema. 1 Coríntios 6? É isso que eu vou olhar primeiro. Então vamos lá. 1 Coríntios 6. Se conferiu? É isso mesmo, irmão? Vou olhar. É? Vamos lá. 1 Coríntios 6:19. Deixa aí marcado Lucas. Vamos lá em 1 Coríntios 6:19. Aqui, ó. 1 Coríntios 6:19. Vamos pegar o 18 para entender o contexto. 6:18. Diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que entrega-se à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Al, que está em vós e que recebestes de Al, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Ial em vosso corpo. O que ele está querendo falar? Que o corpo de Mateus é o corpo de Salomão, que é construído por mãos humanas, ornamentado de pedras preciosas, como aconteceu lá em cima. Está falando que o corpo de Satanás foi ornamentado pelas pedras dos filhos de Alxa. E que aqui embaixo Salomão fez um templo. E a linhagem de Salomão é uma linhagem maligna. Uma linhagem maligna que Salomão se ornamentou aqui embaixo com pedras preciosas. E que a linhagem de Mateus, que vem de Natã, é uma linhagem celestial. E que por isso aquelas pedras que estavam ornamentando Salomão, entre aspas, Lúcifer, lá em cima, foram tiradas de lá, lançados por terra. Aqui embaixo eles colocam um alicerce, que não é a verdade, um alicerce de Jesus Emanuel no Evangelho de Mateus, que é de Salomão, que é a construção que Estevão fala. Ele fala, Atos dos Apóstolos, versículo 48. Entretanto, o Altíssimo, 47, versículo 47. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. E se nós somos a casa de Ial, está dizendo que iriam construir uma casa com supostos filhos celestiais, só que eram feitos por querubins. Nesta terra, eles falaram assim: destruamos a árvore com seu fruto, e que seu nome não seja mais lembrado. E qual o nome que eles colocaram no lugar? Jesus Emanuel. Ah, se eles colocaram Jesus Emanuel no lugar do nome de Yalcha, então muito bem. Então quer dizer que essa construção dessa casa, dessa igreja, desse povo, desta terra, foi construído na base de um querubim. Ele se ornamentou lá em cima com as pedras de Alxa. Ele se ornamenta aqui embaixo também, com os filhos de Adão. Ele se ornamenta lá em cima com os filhos de Alxa. E depois se ornamenta aqui embaixo com os filhos de Adão. Querubins agiu lá em cima, querubins agiu aqui embaixo. Tudo se repete. Significando o quê? O quê? Que quando nós pegamos agora Estevão falando, ele diz, Atos 7,
47. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita nessa casa de Salomão, porque é uma obra de mãos humanas. É uma obra de mãos humanas. Ou seja, essa obra aí é de interpretação humana. E Tiago fala que a sabedoria deste mundo, ela é o quê? Animal, diabólico e demoníaco. Opa! Animal. Terrena, animal e demoníaca. Ou diabólica. A sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é animal, terrena e demoníaca. Fazendo o link aqui, ó. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, porque essa sabedoria deste mundo, que esta casa que foi colocado para esse povo todo servir, é animal, terrena e demoníaca, porque ele não habita nesta casa, ele habita aonde? Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. Ele habita onde então? Porque nós somos o templo. Então, aquele que vem em nome de Yahweh, no nome do Mestre, este é o reino de Yahweh. Logo, se este é o reino de Yahweh, ele é a casa de Yahweh vivo, que é a igreja sustentáculo da verdade. Qual que é a igreja de Yahweh vivo? Nós. Nós somos a igreja de Yahweh vivo, que não foi construído com mãos humanas. Compreende? Que Estevão não fala somente de um templo, terreno físico. Ele fala de algo muito maior. Que está falando assim, ó, no final dos tempos, alguém vai construir um templo que eles vão falar que é de Yahshua. Mas não, Yahweh não vai habitar nesses templos, porque ali não está falando de Yahshua. Está falando de Jesus Emanuel. Agora, vai ter um templo que ele vai habitar, que é o templo que é a semente, que é a palavra de Yahweh. Esse templo vai ter o nome de Yahshua. Quem tem o nome de Yahshua? Aqueles que na vara foi escrito Yahshua. Oi, irmão. É maravilhoso. Fala, amado irmão. É por isso que fala, né, que em virtude do teu comércio desenfreado, né, aí exato. Profanaste teu santuário. Aí no caso a gente vê que essas coisas é de lúcifer, né? Exatamente. Por quê? Foi feito com aquela representação de Salomão, que foi feito aquele templo suntuoso, de todos os tipos de pedra, todo maravilhado, vamos dizer assim, e ele colocou as suas mulheres, igrejas, para cultuar os seus deuses, vários tipos de deuses. Salomão colocou a sua mulher para cultuar a Aserá, colocou para cultuar ao sol, a lua, as estrelas, a Baal. Tinha igreja para todo mundo. Para todas as mulheres de Salomão tinha igreja. Mas a igreja de Yahweh vivo, só um. É o Yahweh único. Yahweh único. E quem que é o Yahweh único? Fala alto. Yahweh forte e valente. Veio na condição de Yahshua, deixando a sua condição de Yahweh, se tornando menor do que os homens, e foi chamado de Yahweh forte e valente. O valente das guerras. Entendeu, irmãos? Esse é Yahweh. É o Yahweh único. E aquele que traz a semente, que é a palavra de Yahweh, que é Yahshua, é o semeador, que é o reino. O reino é quem? É aquele que foi ungido rei, que traz nele a palavra de Yahweh, ou seja, traz nele escrito o nome do seu pai. Por isso que os 144 mil tem escrito na fronte o nome do seu pai. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O que está escrito na testa de Babilônia, da mulher? Mistério. Babilônia, mãe das prostituições, das prostitutas da terra. Ou seja, uma casa é casa de Salomão e a outra casa é casa de Yahshua. E qual templo Yahweh vai habitar? Na casa de Salomão ou na casa de Yahshua? De Yahshua. Por isso você tem evangelho anátema e o evangelho verdadeiro. Porque fizeram da verdade a mentira. Mas nós dissemos não.
Nós dissemos não. A quê? A mentira. Nós dissemos não a quê, Madriana? Aos anátomos. Qual passagem que eu falei pra você, irmã? É 2 Coríntios. 2 Coríntios. O quê? 4. Vamos ler lá? 2020. 2 Coríntios 4. 2020, mano? 4:1. 2 Coríntios 4:1. Por isso, já que por compaixão fomos revestidos de tal de ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a semente. Não falsificamos a semente, que é a palavra de Yahweh. E quem é a palavra de Yahweh? Yahweh. Nós não falsificamos Yahweh, nós pregamos o verdadeiro. E quem que pode pregar o Yahweh verdadeiro, senão aquele que é o 6º e o 7º? Entende, irmãos? Gratidão, papai. É isso, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Yahweh. Essa semente foi lançada na terra. A terra é o quê? Irmão Vitor. A terra é o quê, irmão Vitor? Na representação da passagem do semeador. A semente é a palavra. O semeador é Micael. E a terra? São vários tipos de terra. Aqueles que receberam. Não. A terra é o quê? Irmã Cida. Irmãos. Vamos voltar lá. Hã? A chuva e a neve não voltam até ter chegado. Não. Lucas. Vamos lá. Isso. Fica quieto. Lucas 8. Oito, versículo 12. Vou pegar o 11. Eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Yahweh. Quem que é a palavra de Yahweh? Irmã Delminha. Yahusha. Quem que é o semeador? Muito bem. E quem que é a terra? Os que estão ao longo do caminho, são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração. O que é a terra? Coração. É o coração, irmãos. A palavra é lançada no coração. Por isso que falam, coração de pedra. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Porque tem pessoas que têm um coração de pedra, que colocam a mensagem no coração, mas não cria raiz. Aí eles até se alegram. Nó, que tremendo, é Yahusha. Nó, que maravilha, tremendo. Mas, de repente, eu vou comprar aquela casa ali. Eu vou fazer. E se ocupa com as outras coisas. E aquela semente não criou raiz. Vamos de novo. O semeador é quem? Yahusha. Ai, mano! Pense, irmãos. Semeador. Pega a semente. Quem que é semente? Quem que é a terra? O coração. E Micael pega Yahusha e coloca nos corações dos homens. A terra que é fértil recebe e dá fruto 100 por 1, 1 por 100, cêntuplo.
Calma mesmo, toca aqui. Não me deixa no vácuo. Ai, ai. Aí. Posso falar uma passagem que eu mandei até pro papai? Pode. Fala bem alto. Eu poderia falar a língua dos homens, é a interpretação terrena. E a língua dos anjos, que é a interpretação celestial. Mas se não tivesse amor e alcha, nada teria. Seria nada como seria. Metal. Será como metal que tire? Como símbolo que sou. Entendeu, irmãos? Sim. Quem quer ser... Pode ler, irmão André. Provérbios 4, 23. Pode ler alto, irmão. Fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede lindo. as fontes. Lindo. Lindo. Por quê? Irmãos, lindo, irmão. Lindo. Vão lá, irmãos. Você tem que ir, né? Né, irmão Rodrigo? Vão lá, irmão Rodrigo. Provérbios, irmão, 4. 4:3. Vamos lá. 4:23, né? Provérbios 4. Escolha da sabedoria. Vamos pegar aqui 20, né? Versículo 20. Gratidão, amado irmão. Diz assim, 4:20. Meu filho, se atento à minha semente, às minhas palavras. Dá ouvido às minhas sentenças. Não se afastem os teus olhos, guardas dentro do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para a sua carne. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos. Tá vendo? Vai para longe dos lábios falsos. Os teus olhos olhem de frente e o teu olhar dirija-se para diante. Aplana o trilho sob os teus passos e seja firme todos os teus caminhos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os teus passos do mal. Fazendo link com o rei Josias, que ele fez tudo que era reto igual ao seu pai, e ele não se afastou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque a representação de Josias é o que nós falamos, aquele que destruiu os ídolos altos e os ídolos nos lugares baixos, Micael. E Ialcha Micael. Entendeu? Sim. Micael destruiu os altos. E Ialcha Micael vem depois e destrói os baixos. Tira da terra e depois quebra com o reino dessa terra. Tira os do céu e depois quebra com reinos dessa terra. Entendeu? E guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Ou seja, é a terra que recebeu a semente, porque a semente é frágil. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, então. Jeremias também 17:9 fala a mesma coisa. Irmão. 17:9. O que fala? Pode ler bem alto. Pode. Jeremias 17:9 fala assim. Lembre-se, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana você mesmo? É por isso que as Escrituras dizem, sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Exatamente, exatamente. Ele pegou o link direto lá de Salmos. Por quê? Porque você entende a condição de que uma terra que não é fértil é um coração enganoso. Que a semente cai, pensa que vai produzir, mas não produz. É uma terra, é um coração de pedra. Aí ele fala, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Fazendo link com que o seu coração tem que ser uma terra fértil. Não pode ser uma terra rígida, seca, que não produz. Entendeu, irmãos? Gratidão, papai.
essa mensagem amplia mais um pouco para nós, né? Porque é Yahweh que está nos esclarecendo em tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Gratidão, Papai. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Que Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. Grato a Yahushua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Gratidão, Papai. Paz já, amados irmãos.